Irmãos, nós vamos dar continuidade à série de pregações sobre as parábolas de Jesus. E hoje a gente vai falar de uma parábola que é conhecida como a parábola dos lavradores maus. E ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas a gente vai ler especificamente na redação de Mateus. Então, te convido a abrir em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33. Mateus 21, do 33, e a gente vai ler até o final do capítulo. É o texto em sequência do texto de domingo passado, e diz assim, o versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedace-á. Aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o povo tinha por profeta. Amém. Vamos orar. Pai, eu sempre me exponho a sua palavra com muita expectativa, Senhor. Porque eu sei que não é meramente um texto, não é meramente um estudo literário, Senhor, mas aproximada do jeito correto, Senhor, a sua palavra é um encontro com o Senhor, Pai. Não tem como escapar da chamada a responder aquilo que o Senhor fala a nós no texto santo, Senhor. Por isso, dá-nos o temor e a reverência que são próprios a esse momento, Senhor, nessa expectativa de que estamos diante do Rei do Universo, se acomodando às nossas palavras, para falar ao nosso coração, Senhor. Por mais acostumados que estejamos a isso domingo após domingo, Senhor, que a ficha caia mais uma vez da grandiosidade que é o fato da sua revelação, Senhor, que o Senhor se deu a conhecer e nos permitiu o privilégio de sermos participantes do conhecimento do Senhor e da alegria que dele flui, Senhor. Por isso, esquenta o nosso coração, Senhor, mais uma vez, com a sua palavra. Amém. Irmãos, como eu disse, essa parábola está presente em todos os evangelhos sinóticos, mas aqui Mateus começa a parábola da seguinte forma, aí no versículo 33, olhe na sua Bíblia. Ouvi ainda outra parábola. Por que outra, irmãos? Porque, como o Igor pregou na semana passada, o texto imediatamente anterior era em si já uma parábola. A parábola dos 2 filhos, que um pai também manda trabalhar na vinha, como nessa parábola,
Um diz que não vai, acaba indo, o outro diz que vai, acaba não indo. E Jesus usa essa parábola para tirar a conclusão que está aí nos versículos anteriores, 31 e 32, falando com os líderes religiosos: olha, o trem da salvação está passando e vocês não se arrependeram para entrar nele. Vocês estão preferindo morrer na estrada do que reconhecer que vocês estavam errados. Enquanto isso, meretrizes e publicanos já estão participando da festa do reino dos céus. Então essa tinha sido a mensagem, e ato contínuo, Mateus disse Jesus outra parábola. Então o ponto na composição de Mateus aqui é que o que a gente leu hoje tem a ver com o que a gente leu no domingo passado, que essa parábola é um complemento, uma expansão, uma elaboração daquela mensagem que Jesus tinha dito já aos líderes religiosos com a parábola dos 2 filhos. E a parábola dos 2 filhos, por sua vez, já tinha sido a resposta de Jesus a um questionamento dos líderes de Israel. Se você lembrar, o capítulo 21 começa com Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho e deixando-se ser aclamado pelo povo como Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, uma aclamação do Salmo 118, que saudava o rei de Israel, retornando a Jerusalém, caminhando em direção ao templo. E Jesus deixa que essa aclamação seja feita a ele, vai até o templo e faz uma arruaça no templo. Com um chicote expulsa os vendedores do templo, derruba as mesas e diz: a minha casa, citando Jeremias, será chamada casa de oração, mas vocês têm feito dela um covil de ladrões. E é esse o contexto em todos os evangelhos para essa parábola. Por quê? Porque os líderes religiosos ficam de cara com Jesus. Eles falam: calma aí, quem é você para entrar em Jerusalém como se fosse o rei de Israel, recebendo a saudação do Salmo 118, indo até o templo e dizendo que o sistema do templo está falido, e que nós, que somos os chefes do templo, transformamos o templo num covil de ladrões? Com que autoridade fazes isso? É a pergunta que eles trazem para Jesus. Quem te deu essa moral para você chegar assim, querendo mudar tudo? E aí o que Jesus responde? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês responderem eu respondo. De onde que era o batismo de João? Do céu ou da terra? E aí eles conferenciam entre eles, né? Falam: nossa, se a gente falar do céu, ele vai falar: então por que vocês não batizaram? Só arraste víboras. Mas se a gente falar da terra, o povo inteiro está aqui do lado e todo mundo sabe que João era profeta. Então, em outras palavras, por que vocês não acreditaram nele se ele era profeta? Como o povo todo sabe. Aí, convenientemente, não sabemos. Jesus, então, também não responde. E aí, Jesus os deixa sem resposta, aparentemente. Por quê? Porque as parábolas que Jesus conta em seguida são sobre a autoridade com a qual ele faz essas coisas. E é nesse contexto que a gente tem que entender essa parábola de hoje. O que Jesus está lidando com ela? Com o que Jesus está lidando? Com a polêmica crescente que vinha de Jesus com os líderes de Israel. A gente já está se aproximando aqui do fim do Evangelho. A gente já está chegando na semana da paixão de Cristo, em que ele vai ser morto por esses líderes. E a coisa está escalonando. E no capítulo seguinte já vai chegar naquele nível que não dá mais. Os líderes decidem que vão matar mesmo Jesus. Então essa é uma das últimas parábolas de Jesus mesmo, no seu ministério, é um dos últimos discursos de Jesus, porque é um discurso em que ele está confrontando já bem veementemente os líderes religiosos que o confrontavam. E a guerra já está chegando no ponto de disparar as armas. Então Jesus responde com essa parábola sobre autoridade. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo e por que os líderes religiosos deveriam reconhecer a autoridade dele para fazer isso. Como que ele constrói essa mensagem? Está aí na maneira como ele começa conduzindo a parábola. Versículo 33, ouvi outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado. Circundou-a de um valado e construiu nela um lagar.
e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Primeira coisa que Jesus coloca, um personagem principal, de cara, né? É assim que começa. Houve um homem, pai de família. Talvez na sua Bíblia aí está um proprietário, né? Alguma tradução assim. Mas o termo original em grego é oikodespotes. Despotes é alguém que despunha de potestas, de poder. Era alguém poderoso, uma autoridade. E oikos é uma casa, é um âmbito, um domínio, um lugar. No caso aqui, uma vinha. Então, o que Jesus já coloca de cara, e isso é importante, dado que ele está lidando com a questão da autoridade, é que ele está apresentando alguém que tem a autoridade máxima sobre aquela vinha. Por isso o pessoal traduz como proprietário. É o dono do pedaço. É quem manda e desmanda naquela região, naquele terreno. Tá? Então, esse é o personagem de Jesus. É quem legitimamente tem autoridade sobre todo o domínio que ele vai falar na parábola, que é esse vinhedo. E aí, o que essa pessoa fez? Tudo o que se pode fazer para que uma vinha seja o mais produtiva possível e dê bons frutos. Ele cerca a vinha, provavelmente ali com um muro, para que os animais selvagens, né, não entrem e destruam a vinha. Ele coloca um lagar, ou seja, providencia a tecnologia necessária para otimizar a produção do vinho naquela vinha. E ele coloca uma torre no meio da vinha onde ficava o sentinela, tanto para observar possíveis inimigos tentando se apossar do terreno, quanto para ver a vinha por cima, né, qualquer problema que estivesse acontecendo e coordenar o trabalho dos lavradores. Então, de outra forma, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, tudo o que podia ser feito para que essa vinha fosse frutífera, esse oikodespotes, esse dono dessa vinha, fez. E essa linguagem que Jesus usa aqui, para os ouvidos de um judeu, certamente o remeteriam para Isaías 5, que também é uma parábola, e também é uma parábola da vinha, que inclusive eu preguei aqui na série sobre Isaías. Os judeus estavam habituados a ouvir o Antigo Testamento, especialmente os líderes, que é mais especificamente para quem Jesus está direcionando esse ensino. Se você depois olhar lá em Isaías 5, versículo 1, o que se fala lá é exatamente isso. De alguém que plantou uma vinha, que cercou-a também de um muro, que também colocou um lagar, que também colocou uma torre. E tem mais detalhes em Isaías 5, Jesus toma uma outra direção a partir daqui, mas certamente ele começar a parábola assim, foi para colocar todo mundo lá na página de Isaías 5. E já setar o contexto de uma maneira que o que ele vai dizer seja entendido contra esse pano de fundo. E se você vai lá em Isaías 5, é muito explícita a identificação de quem é o dono da vinha e de quem é a vinha. O versículo 7 de Isaías 5 fala claramente: o dono da vinha é o Senhor dos Exércitos, e a vinha é a casa de Israel. Ponto. Então, Jesus faz essa alusão para já deixar claro assim, essa parábola é sobre quem tem toda a autoridade sobre a casa de Israel, que é o Senhor dos Exércitos, Deus. Com isso, Jesus já está passando uma mensagem, né? Líderes judeus, vocês se acham os proprietários, os donos e quem tem a autoridade última sobre Israel. Eu já vou começar uma historinha colocando vocês no devido lugar. O dono de Israel é Deus. Se vocês tiverem alguma autoridade sobre o povo, ela é secundária e relativa. O oikodespotes da casa de Israel é Deus. Lembrem de Isaías 5, Jesus já está falando. Então, quando vocês vêm aqui me afrontar, achando-se os representantes de Israel, achando-se quem pode chegar em nome de Israel e vir me questionar a minha autoridade, baixem a bola, porque vocês são servos de Israel, na melhor das hipóteses. Quem tem que defender Israel é o próprio Deus, e daqui a pouco vocês vão ver o que ele pensa de mim. Então Jesus já coloca essa situação, esse personagem, essa vinha e essa polêmica sobre a autoridade de estar com o próprio Deus e não com os líderes de Israel em última instância. E aí ele fala de uma situação mais específica, né? É que esse senhor, como era muito comum no contexto cultural da época, para grandes proprietários de terra, né? Ele fazia como se fosse um investimento.
Então, ele não moraria naquele terreno, mas ele investe ali, construindo uma vinha, aluga para pessoas trabalharem naquela vinha, e ele mesmo faz uma viagem, ou mora, por exemplo, nas cidades, que foi o que aconteceu. Então, isso era muito comum para os ouvintes ali de Jesus associarem com uma situação concreta. Ok, alguém fez um investimento, foi para uma outra cidade e alugou para que as pessoas trabalhassem naquela vinha. Agora, qual que era a expectativa nesse tipo de contrato, né? Como que esse contrato era feito? Era que era um aluguel, de fato, e esse aluguel era pago, em geral, com um percentual da produção da vinha. Então, quando tinha colheita, o próprio proprietário ou seus representantes iam até as pessoas que tinham alugado a vinha e cobravam o aluguel como uma parte da produção da vinha. Em geral, era assim. Se você estudou a história do Brasil, você deve lembrar do período das capitanias hereditárias e do quinto. Lembra do quinto? A terra era dividida, as pessoas trabalhavam na terra e tinham que pagar o quinto da produção para poder ficar na terra trabalhando nela. É exatamente o cenário que está aqui, ok? Esse arranjo de trabalho que está colocado aqui. E, por isso, é totalmente justo, compreensível e esperado o que está escrito no versículo 34. É que chegou o tempo dos frutos, e quando chegou esse tempo, o proprietário enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Mas aí o que acontece, versículo 35? Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Então, irmãos, aqui a gente tem o proprietário fazendo só a parte dele, completamente legítima, cobrando aluguel por meio de seus representantes. Mas aí o que os lavradores fazem? Em vez de pagar o aluguel devido, usam de violência física contra esses servos e chegam até a matar um desses servos. E aqui o ponto é importante, como a gente vai ver mais à frente, mas levando em consideração o contexto como um todo, a ênfase de Jesus aqui, ao falar da violência física, não é a violência em si, mas é o que ela significava naquele contexto. Por quê? Porque os servos que iam cobrar o aluguel, eles representavam o próprio proprietário, como se fosse como que a gente fala? Procurador. Tá? Então, ele está ali representando o próprio proprietário. Ao fazerem isso com esses servos, basicamente o que os lavradores estão dizendo é o seguinte: se o proprietário aparecesse aqui, a gente faria o mesmo. Se o dono da vinha vier, a gente vai bater, apedrejar e matar. Então, mais do que só a dimensão física, tem a dimensão simbólica da desonra, do não respeito, da indignidade. De novo, pensa no cenário. Jesus colocou de cara: esse chefe de família é a autoridade sobre a vinha. Então, ao resistir aos servos, o que eles estão dizendo? A gente não reconhece essa autoridade. A gente não se submete a ela, a gente não honra essa autoridade. E aí, na cabeça de alguém que estivesse lendo, ouvindo, né, Jesus falar a parábola, qual era a expectativa cultural normal? Cara, esse proprietário vai lá, vai expulsar esses caras, ou até matar e colocar outros. Que afronta. Os caras alugam, não pagam o aluguel, ainda matam os servos dele. Então, essa era assim, o que o ouvinte estava pensando, né? Aí o que Jesus fala? Versículo 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Os evangelistas aqui até variam, né, para trazer diferentes ênfases, mas o ponto é sempre o mesmo. É que pacientemente, longanimamente, desconfiando do melhor e não do pior, misericordiosamente, esse proprietário dá mais uma chance. Não, às vezes é porque foram poucos servos. Deixa eu mandar mais. E aí a resposta dos lavradores, exatamente a mesma. Em outras palavras, é isso mesmo que a gente está falando para você. Nós não te respeitamos, não te reconhecemos. Se você aparecer aqui, a gente te mata. Imagina o ouvinte, né? No agora,
que vai acontecer? Esse cara vai pendurar esse cara de cabeça para baixo, em praça pública. Versículo 37. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Aqui o pessoal escandaliza. Não é possível. Se ele matou todos os servos, agora o pessoal vai matar o filho dele. E é esse absurdo que Jesus está querendo gerar, obviamente. É esse absurdo. Como que Deus continua enviando gente para chamar os líderes de Israel ao arrependimento, mesmo com eles matando desde Abel até Zacarias, e ainda mandou o próprio filho. Que absurdo! Um coração tão largo. E, de fato, o ponto fica bem claro aqui. Qual é a consideração que o proprietário tinha feito no próprio coração para enviar o filho? Pelo menos ao filho terão respeito. Então veja que a questão não era só a violência. A questão é o respeito, é a honra, é o reconhecimento do lugar secundário que aqueles lavradores tinham e da autoridade do proprietário. Então, o proprietário aposta no melhor ainda, né? E fala, não, deixa mais uma chance, não é possível. Eles devem ter feito isso porque era servo contratado da minha casa, não era o filho. Agora, quando for o filho, aí não, aí filho é família, aí eles vão tratar realmente como meu representante e vão respeitar. Mas aí o que eles respondem revela já o que Jesus sabia que aconteceria com ele. Inclusive nos outros evangelhos, quando fala desse versículo, enviarei meu filho, fala meu filho amado. Uma autorreferência que Jesus está fazendo assim. Deus me enviou, no fim das contas. Depois de mandar todos os profetas que vocês mataram, Ele me enviou. Mas Jesus não é ingênuo, Ele sabe o coração dos lavradores. Olha o versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Irmãos, aqui Jesus chegou no ápice. Aqui, se com a parábola da semana passada tinha dado um pé no peito dos líderes, aqui é a hora que ele deu o segundo pé no peito. Ele deixou claro que ele sabe o que está no coração dos líderes religiosos. E resumindo, irmãos, o que está no coração dos líderes religiosos? Se a gente tiver uma oportunidade de ficar com tudo o que Deus dá, sem ter que ficar com Deus, a gente abraça na hora. É isso. Quer uma versão crente? Se tivesse jeito de eu ir para o céu, ter tudo que falam que tem no céu, sem eu ter que obedecer a Deus, eu pulo nesse cavalo. Pode não estar nem arriado, eu pulo na hora. Não deixa essa oportunidade passar. Foi o que aconteceu, irmãos. Na hora que Deus apareceu na pessoa do seu filho, o pessoal falou, gente, oportunidade. Mata Deus e vai sobrar a criação para a gente. Finalmente a gente vai poder ser o oikos despotes da criação. A gente vai poder olhar para cima e ver que não tem mais ninguém. Só a gente. A gente vai poder enterrar Deus fora dessa vinha, não é assim? Levou para fora e mataram lá. A gente vai poder jogar Deus lá no lixo sideral, colocar a bandeira e falar, é nosso. Valeu Deus por ter criado, já cumpriu o seu papel, tchau. Tchau. Irmãos, aqui é o coração do que estava no coração deles. E é muito sério, porque a gente fica achando que quando Deus aparecer, esse pessoal vai falar, ainda bem, finalmente, Senhor, como te aguardávamos, né? Mas não foi bem isso, não, pelo menos não para todo mundo. Quando Deus apareceu, atiraram em Deus, ou mais precisamente, crucificaram. E Jesus, nessa parábola, deixa clara a motivação. É porque o que eles querem é a herança, não o pai. O mesmo ensino da parábola do filho pródigo, não é?
O que o filho pródigo queria? A herança, não o pai. O que o pai queria ensinar para ele? Cara, você é filho, a herança é sua. Tudo que eu tenho é seu. Usufrui comigo. Mas é como se o filho dissesse, não, mas eu quero tudo isso aqui sem você. Eu troco você pelo resto. Então era essa a mensagem ali que Jesus está dizendo. É isso que está no coração de vocês. Imagina o choque para os líderes religiosos. Eu? Piedosão? Eu crente pra caramba? Eu não. Quando Deus aparecer, como os discípulos disseram, eu quero sentar de um lado e meu amigo aqui vai sentar do outro. Está no capítulo anterior. Os discípulos de Jesus pensando assim também. O que Jesus faz? Pega outras duas pessoas, né? Para se comparar com dois irmãos, pega dois cegos e cura os dois cegos. Fala assim, vocês não estão entendendo é nada. Vocês têm que enxergar as coisas do jeito que elas são. E aí ensina, não é isso que é autoridade. Entre os gentios vai ser sim, mas entre vocês não. Sabe o que é autoridade? É o pai que tem o coração desse tamanho. É o filho que vem e morre por esse povo mau. É assim que é a cara do oikodespotes. É o pessoal querendo dar uma banana para Deus e matar Deus, e Deus vem morrer por eles. É assim que é Deus. E aqui é interessante porque, de novo, a ênfase fica nessa humilhação, né? Fala que levou para fora da vinha. Obviamente, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, no Monte da Caveira, o Gólgota. Né? Não necessariamente Jesus está aqui já dando esse detalhe específico sobre a sua morte, mas é porque levar para fora e matar fora era um sinal de repúdio, de rejeição, de eu não quero nem saber, é exclusão, né? Sai do nosso domínio. E aí, diante dessa postura, que é uma postura diabólica, irmãos, Jesus vai dar um veredito contra esse povo. E é uma postura que a gente tem que pensar no nosso coração. É fácil pensar como líderes de Israel. E, de fato, a gente não tem que ter aquela consciência fraca de ficar tentando se encaixar em tudo que um réprobo se encaixa, né? Nós fomos salvos pelo Senhor, graças a Deus por isso. E nem tudo que os resistentes aqui resistem a Deus, nós vamos nos identificar. Mas, de fato, irmãos, isso que está no coração desses resistentes, eu aposto com você, se você tem um coraçãozinho pecaminoso, que está pelo menos em semente no seu coração. Sabe qual seria um jeito de colocar a questão? É a seguinte, ou eu sou Deus, ou eu não quero ser nada. E eu estou tão comprometido com esse projeto que, se precisar, para chegar lá, eu aceito me tornar um demônio. É isso. É a chamada síndrome do imperador na psicologia, a síndrome de Nero, Kierkegaard falava disso, né? É aquele cara que fala assim, cara, ou eu sou protagonista ou me corta do elenco, só não me põe de coadjuvante. É o coração dos líderes aqui. E se precisar, para conquistar o protagonismo, eu topo matar, roubar e destruir. Ou seja, eu topo abraçar o caminho de Lúcifer, que também olhou para cima e também não se contentou em ser uma criatura. E falou, tem que ocupar o lugar daquele criador. Nem que para isso eu me torne infernal. Qual o problema, irmãos? Se alguém que tem o coração assim, ficar com toda a criação sem Deus, o nome disso vai chamar inferno. A pessoa vai criar o inferno em volta dela. E é isso que Jesus está confrontando aqui. Mais uma vez, chamando os líderes religiosos ao arrependimento e já deixando claro o fim do texto. Eu sei que ainda assim vocês vão querer me matar, mesmo eu contando essa história. É o jeito que termina o texto aí, olha lá. Versículo 46. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo por quanto o tinham por profeta. Mas o que eles queriam fazer? Matar Jesus. Ou seja, cumprimento perfeito da parábola. Quando mandou o filho, queriam matar o filho para ficar com a herança. Olha o que Jesus diz, então, versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí ele pergunta para os ouvintes. E isso torna essa parábola chamada parábola jurídica. Como o Igor explicou na semana passada, a parábola jurídica
ela tem esse formato de fazer os seus próprios ouvintes darem o veredito, que em geral é contra eles. Então, Jesus, em vez de falar assim, está aqui seu juízo, ele conta uma historinha e fala, qual que é o juízo que você acha que deveria ser dado nessa parábola? É esse. Então tá, esse é seu juízo. E é isso que Jesus faz. Põe na boca do próprio povo a condenação que eles mesmos mereciam, mais especificamente aqui dos líderes. Que é o que o povo faz, né? Em resposta à história que Jesus contou, mataram César, mataram mais César, mataram o próprio filho. O que vai fazer, versículo 41? Nossa, ele vai dar uma morte afrontosa aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Então o povo diz, é óbvio, ele vai tirar esse povo e colocar outro no lugar. Em termos concretos, o que Jesus estava falando? Deus vai rejeitar essa liderança de Israel e colocar outros líderes sobre o povo de Israel. E mais amplamente, se os líderes são cabeça do povo, o que Deus está falando? Jesus está falando, Deus vai fechar a porta para esse povo rebelde e vai abrir a porta para um povo que nem achava que pertencia a essa nação. Obviamente aqui já fundamentos, né, para o que depois vai se desenvolver na teologia da igreja, como sendo essa reunião de judeus e gentios convertidos. No texto de Lucas, como que o povo reage logo depois do veredito? O pessoal cai a ficha, né? Não, calma aí. Você está falando que Deus vai desmontar esse sistema inteiro e começar outro? Sem a gente? Ficamos de fora? Aí o povo fala lá em Lucas, não seja assim. Em outras palavras, não amém. Né? Para isso aí eu não falo amém de jeito nenhum. Aí você diz, uai, mas eu não, como bom mineiro, né, uai? Mas eu não sou o primeiro a falar isso, não. Isso aí já vem sendo dito há muito tempo. Vocês não leem a Bíblia, não, gente? Jesus falando para o povo. O que eu estou falando aqui não é novidade, não. Dá uma olhadinha aí no seu Salmo 118, 22. Jesus falando para o pessoal, né? O que está escrito lá, versículo 42? Vocês nunca leram nas Escrituras? E a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por pedra angular. Pelo Senhor isso foi feito e é maravilhoso aos seus olhos? O que Jesus está dizendo aqui? Vocês nunca leram lá o Salmo 118, que fala que, de fato, algo que foi rejeitado pelos homens, Deus foi lá, pegou e continuou a história a partir daquele ponto? Versículo 43. Portanto, a conclusão que Jesus tira da citação. Eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedacear. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então o que Jesus faz aqui, irmãos? Reforça a mensagem que ele tinha passado com a parábola da vinha, que era uma mensagem de juízo sobre os líderes de Israel por não terem reconhecido a autoridade de Deus e dos seus representantes, os profetas e o próprio Cristo. Jesus reforça essa mensagem com uma outra imagem, para superpor as duas. E agora não é mais a imagem da vinha, agora é a imagem de uma construção. Ele fala de pedra, fala de construtores. E qual que é a lógica de Jesus aqui agora? Gente, tem um oikodespotes de uma construção. Tem alguém que é o dono do prédio. Vocês foram contratados para trabalhar lá e edificar esse prédio. Mas vocês rejeitaram exatamente a pedra que o construtor deu para ser a pedra a partir da qual todo o prédio deveria ser erguido. Então sabe o que Deus vai fazer? Vai mandar embora vocês, vai pegar essa pedra, contratar outros trabalhadores, construir outro prédio. E no contexto que está acontecendo aqui, gente, que prédio que é esse? Onde Jesus estava, irmãos? No templo. O que Jesus tinha acabado de fazer? Bagunçado o templo. Por quê? Porque não era um oikos de oração, não era uma casa de oração mais. Não estava erguida sobre os profetas, como deveria a palavra dos profetas, e Cristo, o sumo profeta. Então o que Jesus está dizendo? Deus vai derrubar esse templo, príncipes dos sacerdotes, que eram os responsáveis pelo templo. Deus vai não só tirar vocês, mas Deus vai destruir a casa que vocês acham que é a casa onde Ele quer morar. Por quê? Porque quando apareceu a pedra
em torno da qual deveria ser orquestrado todo o templo, vocês jogaram ela fora. Então, sabe o que vai acontecer? Esse templo aqui, como ele vai profetizar 2 capítulos à frente, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas essa pedra que vocês jogaram fora de Jerusalém, a saber, Moá, vai virar o templo da igreja. Edificado sobre os profetas e os apóstolos, que tem Cristo como a pedra angular, como Paulo diz depois em Efésios. E ali sim Deus vai habitar. Então, irmãos, imagina o nível desse confronto. Jesus está chegando para a liderança de Israel, está entrando no Senado de Israel, está lá na Praça dos Poderes, e falando assim, Deus rejeitou vocês e vai destruir tudo isso aqui. É grande, é muito, o pessoal já está chegando no limite. E aí, como Jesus coloca a questão, versículo 43, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Nação aqui, etnos, é outro povo. Claro que o julgamento aqui é especialmente sobre os líderes judeus, mas com o desenvolvimento a gente sabe que tem a ver com aquilo que está lá em Romanos 11, né? Do endurecimento dos judeus por um tempo, para que os gentios fossem enxertados. E é claro que esse endurecimento não é cabal. Vai chegar um tempo em que os judeus também dirão, bendito que vem, como as criancinhas no templo, em nome do Senhor. São colocados novamente. Então, sim, é uma rejeição da liderança, mas preparando um terreno para a explicação do próprio evangelho, de como que ele era primeiro para o judeu, mas ele chegou ao grego. E esse é um tema de Mateus o tempo inteiro, né? É o primeiro e o último, a parábola dos 2 filhos, o primeiro filho e o segundo, deuteros, deuteronômico. E o filho deuteronômico, apegado à lei, é o que não obedece, no fim das contas, e o primeiro filho passa na frente e entra no reino antes do segundo. Então, é uma mensagem que Jesus está trazendo. Vocês tinham tudo para serem o primeiro da fila, e vocês perderam a senha. Eles perderam a senha. Jogaram a senha fora. E os mendigos que estavam lá no lixo, pegaram a senha, entraram e estão comemorando. Porque eles vão beber vinho bom e do melhor. E aí vem esse texto do versículo 44, que um rabino judeu colocou nas seguintes palavras, eu acho muito legal, já adaptando para a linguagem nossa de hoje. Se um vaso cai sobre uma pedra, deu ruim para o vaso. Mas se uma pedra cai sobre um vaso, deu ruim para o vaso também. É o que Jesus está falando. Olha, se vocês quiserem me chutar, vai dar ruim para o pé. Agora, no dia que o juízo vier e vocês verem que eu sou o eu sou, vai dar ruim para vocês como um todo. Por quê? Porque todo mundo que se inchou vai ser reduzido a pó. Vocês vão ver quem vocês realmente são. Enquanto vocês querem ser Deus, vocês vão ver que vocês são pó e ao pó tornarão. Irmãos, é uma mensagem forte, né? E rapidamente, em versículo 45, os líderes entendem que é para eles e só não matam Jesus porque tem medo do povo, porque o povo sabe que Jesus é profeta. A mesma coisa com João, lembra? Só não falaram que João, a autoridade dele vinha do céu porque tinham medo do povo, porque o povo sabia que João era profeta. O que está acontecendo aqui então, irmãos? Jesus está mostrando o seguinte, as criancinhas, o povo, as meretrizes, os publicanos, olham para Jesus e entendem quem ele é, quem Deus é e quem eles são. Os líderes que tinham todo o arcabouço teórico para entender isso, olham para Jesus e não entendem quem ele é, quem Deus é, nem quem eles são. Então, irmãos, eu gosto de dizer, apesar de ter essa aplicação mais direta para judeus e para gentios, eu gosto de dizer que é o seguinte, Jesus é a realidade, irmãos. Está contido em Jesus a realidade. Então, quando você rejeita Jesus, não é assim, não aceitou Jesus, ou quando você aceita, aceitei Jesus. Não é só isso. É quando você rejeita Jesus, você está fora da realidade. Porque você olha para cima, você não vê Deus. Você não vê Jesus.
Você olha para baixo, você acha que esse é o Senhor. E isso não é real. Isso não é a verdade. Então, alguém já disse assim, se você brigar com a realidade, você sempre vai perder. Concorda? Nas palavras de Jesus para Paulo, não resista ao aguilhão, só vai te trazer dor. Jesus está falando para os líderes, quando eu vim, o que eu mostrei? Eu mostrei o que é a realidade. O que é a realidade? É que tudo isso aqui é propriedade do Pai, e eu sou representante do Pai, e vocês são servos. Isso é o melhor que vocês podem fazer. Se vocês forem bons servos e aceitar essa realidade, sabe o que vocês vão descobrir? Como diz Gálatas 4:7, já não sois mais servos, mas sim filhos, e se sois filhos, sois também herdeiros. O que vocês vão descobrir é que o que vocês estavam tentando tomar à força, se vocês aceitam a realidade, vocês percebem que já estava dado de graça. E aí você vai descobrir que o pai ama a vinha, mas ele só topa ficar com a vinha de um jeito, com o povo junto com ele. E ele está convidando vocês a participarem da mesa do banquete da vinha. Então, irmãos, é uma mensagem assim, que fala ali para os líderes judeus, mas fala para todos nós. Da nossa postura diante da vida, do que Jesus veio revelar. E basicamente Jesus veio dizer o seguinte, abandona o protagonismo da sua vida, mas também não desista da vida como quem saiu do script. Aceite que você é um coadjuvante de Deus. Coadjuvante, aceita o seu lugar, baixa a bola, porque não tem vanglória na presença de Deus. Mas se você dá a Deus a glória, sabe do que se descobre? Que Ele te chamou para participar da glória dEle. Você é herdeiro. E um resumo, talvez, dessa mensagem, a gente poderia pensar em relação a essa imagem da vinha e do templo, na própria Escritura. Eu falei que a vinha remete a Isaías 5, mas tem uma vinha que vem muito antes disso. E tem um templo que vem muito antes também do templo de Salomão. Onde que está a primeira vinha e o primeiro templo da Bíblia, irmãos? Gênesis 2. Plantou Deus um jardim de árvores frutíferas e colocou o ser humano ali para fazer o quê? Lavrar e guardar, construir muros para guardar aquele espaço sagrado, que era um templo, uma cidade-jardim, onde Deus habitava com seus herdeiros, feitos filhos. Então, para além só de uma aplicação direta aos líderes, os líderes de Israel eram o quê, gente? Eles eram um tipo da cabeça da nova humanidade, é isso que eles eram chamados a ser, e eles falharam nisso, e vem Jesus, então, como segundo Adão, assumir essa vinha, cultivar essa vinha e construir o templo. E o que Jesus sai dizendo aos quatro cantos pelo Espírito Santo? Procurem apresentar-se a Deus como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. Vem trabalhar na vinha, vem trabalhar na lavoura, vem trabalhar na edificação do templo. Não é o que Paulo fala em 1 Coríntios? Um plantou, outro regou. Um colocou o fundamento, o outro edificou sobre ele. Do que Paulo está falando? Do reino de Deus. A edificação da vinha e do templo de Deus. Mas o que Paulo sabe? Nem o que planta, nem o que rega são nada. Mas só Deus que dá o crescimento. Paulo está pronto a não ser rejeitado como um ser humano na nova criação de Deus, porque ele sabe o lugar dele de coadjuvante, que coopera com Deus, mas que sabe que o oikodespotes é Deus, e que se Deus não plantar, se Deus não cercar, se Deus não colocar lagar nem torre, não tem uva. Em outras palavras, não tem bem algum sem a fonte de todo bem, irmãos. E a fonte não somos nós. É isso que Jesus coloca mais amplamente para a gente aqui hoje. É que se você quiser entrar no trem da realidade e não perder esse trem, você tem que entender qual é o seu lugar, qual é o lugar de Jesus na sua vida e qual é o lugar de Deus na sua vida.
Se você quiser criar um domínio protegido, dentro do qual não tem nenhuma interferência, você manda ali, é o seu lugar seguro, e você acha que você é o oikodespotes desse lugar, esse lugar vai ser reduzido a nada, e você vai ficar de fora do real, porque isso é ilusão, é engano. Não é porque Deus é mau, não. É porque isso não existe, irmãos. Isso não existe. O que significa, então, receber a pedra? É você olhar para Jesus e falar assim, é isso que significa ser humano. E é esse que é o Filho de Deus, ao mesmo tempo. Não é isso que a gente confessa? Não é, a gente não fica confessando cristologia, assim, Jesus é o Filho de Deus, Filho do homem, por prazer teológico meramente, não. É porque é isso que significa Jesus ser o Filho de Deus, Filho do homem. É que Ele revelou quem Deus é e Ele revelou quem nós somos. E nos chamou a participar da condição dele de ser herdeiro e filho do Pai e, ao mesmo tempo, lavrador e edificador da nova criação. E é nesse e somente nesse lugar que você encontra o seu lugar, irmãos. Não corra o risco de passar seus 80, 90 anos querendo se achar em outro lugar. Você vai chegar no final, vai ter tropeçado na pedra e vai ser esmiuçado por ela. Por outro lado, se você for como a meretriz e o publicano, olha para Jesus e acha o seu lugar no mundo. Abraça esse lugar de uma vez. Seja uma pedrinha nesse edifício que Jesus está fazendo. Seja um ramo nessa videira que o Pai mesmo plantou. Para concluir, eu quero ler um texto lá em 1 Pedro 2, com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 3. Diz assim: vocês já provaram que Deus é bom. Então, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha as frutas boas aí. Por isso também na Escritura se diz, eis que eu ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que creem, ela é preciosa, mas para os rebeldes, como aqueles líderes de Israel, a pedra que eles reprovaram, essa foi a pedra de esquina, se tornou uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para eles. Para eles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Deus os entregou à dureza do seu coração. Mas vós o quê? Sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação etno-santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar. Senhor, dê-nos essa consciência, Senhor, da vocação humana e do lugar que a gente tem no mundo, Senhor. Que a gente saiba olhar para cima e ver um trono altíssimo, muito acima de nós, Senhor. Como Isaías viu, que a gente olhe para cima e veja Jesus dizendo, é inútil resistir ao aguilhão, para de me perseguir, passe a ver, ficando cego, para a visão que você tinha do seu engano e da sua ilusão, como Ele fez com Paulo, Senhor. Graças a Deus, inclusive, por Paulo, porque era um que matava profetas. Mas até ele o Senhor converteu, Senhor. Até um lavrador que era mau, um edificador que rejeitou a pedra de esquina, quando caiu a ficha, ele caiu no pó. E aí ele foi esmiuçado antes do juízo para que pudesse ser levantado de uma vez por todas, Senhor.
Faz isso com a gente também, Deus. Aqueles corações que estiverem se elevando contra o Senhor, Pai. Abate no pó antes do juízo. É melhor, Senhor. É melhor que a gente seja esmiuçado agora, para que a gente seja erguido em nova base, Senhor, que não pode ser desmontada, Senhor, em um pé que não é de barro nem de lodo, mas que é feito, Senhor, de pedra viva, Senhor, e fique em pé, Pai. O Senhor se levanta contra todo reino que se levanta contra o Senhor. Foi como a pedrinha que o Senhor derrubou aquela estátua que Nabucodonosor viu. E basta uma pedrinha chamada Jesus, Senhor, para derrubar qualquer projeto de autossuficiência na nossa vida, Senhor. E se o Senhor não poupou os ramos naturais, quanto mais o Senhor não pouparia, Senhor, um gentio como nós, que fique se orgulhando e achando que só porque se tornou crente pode colocar o Senhor no bolso e viver a vida como oikodespotes da própria vida, Senhor. Não, Senhor, o Senhor encerrou todo mundo debaixo da humilhação, Senhor, para todo mundo ser grato pela graça do Senhor. Para todo mundo abandonar esse ímpeto de Caim, de Jacó, de conquistar a herança pela própria força, usando subterfúgios, enganos, Senhor. O Senhor vai ferir o músculo da virilha desse Jacó, Senhor. O Senhor vai ferir, porque a herança é nossa, mas a gente só chega lá, não é correndo, é mancando, Senhor. É abandonando, Deus, qualquer desejo, Senhor, de ficar com a sua herança sem ficar com o Senhor, Pai. Dá-nos o coração do salmista que dizia: a quem tenho eu no céu, Senhor, além de Ti, e quem é na terra que se compare a Ti, Senhor. O Seu amor é melhor do que a vida, Senhor. Coloca o nosso coração em ordem, porque quando o nosso desejo é agradar ao Senhor acima de tudo, o que a gente descobre é o que Paulo disse para os coríntios: tudo é vosso, em Cristo, tudo é vosso. Senhor, nesse sentido que a gente seja mesmo, Pai, como Abraão, que a gente negue o caminho de Adão, de querer ficar com o jardim do Éden, mas querer ser igual a Deus, Senhor. Querer ficar com o jardim e ocupar o lugar de Deus ao mesmo tempo, Senhor. Enquanto ele viu Deus acima dele, o jardim era todo dele também, Senhor. Dá-nos esse coração, Senhor, para a gente se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que vive a vida trabalhando feliz dia após dia, em casa, no trabalho, no estudo, Senhor. Como quem o tempo inteiro faz uma pergunta: o que o Senhor quer aqui e agora, Senhor? Em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para